Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e hoje eu gostaria um pouco de vos falar de um tema que é algo controverso na comunidade da psicologia, que é a psicologia positiva. E eu acredito que a psicologia positiva, ao longo destes anos, se tenha tornado algo pop e um clichê, e vou falar um pouco sobre isso um bocadinho mais à frente. Então, o que é a psicologia positiva? Bom, para nós chegarmos à psicologia positiva, eu penso que será relevante falar daquele que é considerado o criador, ou o pai, como queiram chamar, da psicologia positiva. E o pai, ou criador da psicologia positiva, é considerado, por unanimidade, um psicólogo norte-americano chamado Martin Seligman. Seligman, no início da sua carreira, era um terapeuta cognitivo que apreciava os trabalhos de Aaron Beck, um dos pais da terapia cognitiva, e foi a partir do trabalho desenvolvido por Seligman na inspiração de Beck que a psicologia positiva surgiu. Em primeiro lugar, é importante dizer que esta visão da psicologia positiva surge nas investigações para a depressão, neste caso para a intervenção na depressão. Para Beck, um dos aspectos essenciais na depressão é a satisfação, a percepção de satisfação com a qualidade de vida que as pessoas têm. Ou seja, se eu percepciono a minha vida como insatisfatória, como não nutrindo satisfação dela, como algo pesado, isso aumenta as possibilidades, as potencialidades de eu deprimir, porque esta é a percepção que eu tenho da vida. Isso foi o grande salto que Beck fez em termos da terapia cognitiva em relação a um modelo ao qual ele estava extremamente familiarizado, que era com a psicanálise. Pegando nesse pressuposto, Seligman começou a investigar e a desenvolver o conceito da desesperança aprendida. Ou seja, para Seligman, as pessoas, a visão do mundo sem esperança é algo que as pessoas aprendem. É algo que lhes é ensinado no decurso do seu desenvolvimento e no decurso dos seus esquemas e no decurso do estabelecimento das suas relações. Portanto, essa visão é aprendida. E então, aquilo que Seligman propõe no início é que a psicologia, especialmente na intervenção na depressão, deveria ser uma ciência que valorizasse os recursos do lado mais positivo, por assim dizer, que a pessoa tem, assim como tem a sua vida. Daí que Seligman fez um esforço juntamente com outras pessoas para produzirem, ou para tentarem produzir um contraponto daquilo que era o DSM, que é um dos manuais diagnósticos estatísticos mais conhecidos e mais utilizados no mundo, e essa proposta seria de um manual
mais que em vez de incidir-se na patologia, incidisse nos recursos das pessoas. Agora, em primeiro lugar, eu estou totalmente de acordo com o facto de que a psicologia hoje em dia está extremamente agarrada ao diagnóstico, está extremamente agarrada à perturbação, e muitos de nós limitam-se ou têm-se limitado a fazer muito desse trabalho de diagnóstico, em vez de ser aquele trabalho mais pertinente de intervenção. Pelo menos é isso que eu sinto. Eu sinto que a comunidade da psicologia anda a patologizar demasiado para aquilo que deve ser um objetivo de promover a saúde psicológica do homem com H maiúsculo. E, portanto, a partir daí, eu acho que sim, é importante nós reconhecermos e diferenciarmos os diferentes quadros com o intuito de uma intervenção que melhore a saúde psicológica da pessoa. Não no sentido apenas de toma lá o rótulo e ficamos por aí. Pronto. E, portanto, nesse sentido, eu concordo com uma posição, com uma visão de soluções. E, aliás, isto não é nada novo, porque outros movimentos relacionados com as terapias estratégicas e com as terapias breves e com os grupos de trabalho de Palo Alto, que depois deram o seu grande contributo para a terapia sistémica e familiar, também partiram de uma base mais focada nas soluções, assim como outros movimentos da terapia focada nas soluções. Portanto, a psicologia positiva não é a única que propõe esta ideia de nós agarrarmos aos recursos. Agora, o contraponto de Seligman, então, para esta desesperança aprendida, será promover a felicidade. A felicidade como sendo a solução para os nossos problemas. Pronto. E daí que nessa aprendizagem da felicidade nós começamos então a pensar positivo. Pois isto é como se depois nós colocássemos de lado ou esquecêssemos outras emoções que não são assim tão agradáveis, mas que em vários contextos poderão ser pertinentes. Pronto. Claro que o seu livro que fala sobre a felicidade, eu julgo que em português a tradução desse título foi Felicidade Autêntica, um livro de 2002, acaba por ser um pouco o alicerce ou uma comercialização daquilo que Seligman encarou como sendo a psicologia positiva. Ao mesmo tempo, nos anos 70, um psicólogo, eu acho que ele era psicólogo russo, Mikhail Snitchlin, por amor de Deus, não me matem, eu não consigo pronunciar esse nome. Essa pessoa, esse psicólogo, foi aquele que estabeleceu ou popularizou aquilo que se chama o flow, ou o estado de flow, também conhecido como estar dentro da zona. E esse estado de flow dentro da psicologia positiva, juntamente com aquelas que eram as ideias de Seligman, acabaram por popularizar a psicologia positiva. Só que ao contrário de muitas das teorias de Seligman, o flow
é de facto um conceito que tem sido amplamente utilizado e estudado no desporto, na mestria ou na melhoria da autoeficácia de outras atividades, como sendo a música, e está também muito relacionado com outros conceitos, como por exemplo conceitos budistas, como por exemplo conceitos ligados ao mindfulness, conceitos ligados à hipnose, ao transe. Portanto, o flow tem sido mais estudado do que alguns dos conceitos da psicologia positiva, que, diga-se passagem, ao longo dos anos, desde o momento da sua exposição, portanto, desde os anos 70 a 80, até que chegou ao seu pico nos anos 90 e 2002, com esta reedição do livro de Felicidade Autêntica do Seligman, popularizou a psicologia positiva a um nível, digo eu, muito pop. E a partir daí houve de facto algumas coisas que foram lançadas cá para fora, muito com base no ridículo e no extremo comercial. Isto porque, tal como algumas ideias do Seligman, a psicologia positiva assenta muito na experiência e na opinião das pessoas. Portanto, ela contradiz aquilo que são os estudos da psicologia, quer em termos da vinculação, quer em termos daquilo que são o estabelecimento das relações precoces. Aliás, num desses livros, eu julgo que é mesmo num livro da Felicidade Autêntica, Seligman arrasa, maltrata, há uma autêntica demolição de Freud e do seu trabalho, não que muitos também já não tenham feito. No entanto, Seligman não apresenta justificação, ou pelo menos não apresenta estudos que venham apoiar a ideia dele, e portanto aquilo foi apenas um ataque barato, uma autogratificação contra as ideias de Freud. E isto é uma coisa que tem caracterizado muito o exponencial da psicologia positiva, não só a questão dela ser muito centrada na própria opinião da pessoa e não em estudos substanciais, e depois nesta ideia de que nós temos que pensar positivo, como se outras emoções tivessem que ser colocadas de lado, suprimidas ou até mesmo ignoradas. Bom, isto é extremamente complexo e não faz muito sentido se nós pegarmos numa visão, numa perspectiva de adaptação às emoções versus a categorização de emoções positivas e emoções negativas. Porquê é que eu falo na questão de pegar na visão da adaptação? Porque todas as emoções são úteis e todas as emoções são desejáveis em determinadas situações em que tal seja adaptativo. Por exemplo, a tristeza é totalmente adaptativa se nós estivermos a passar por um processo de luto, e é bom que nós sentimos essa tristeza, é saudável. Quando alguém nos ofende, ou quando a nossa integridade é colocada em causa, ou quando alguém ataca os nossos, é natural que nós possamos sentir raiva ou zanga, perfeitamente plausível. Assim como também é perfeitamente plausível que nós possamos então sentir a alegria, sentir a felicidade e o contentamento. Agora, quando as emoções que nós sentimos versus o contexto em que nós estamos não são adaptativas, então aí nós temos um problema. Por exemplo, se uma pessoa é despedida, perde um trabalho, perde uma remuneração,
acaba por ser muito difícil a pessoa pensar no lado positivo da coisa. Não, vamos pensar positivo. A psicologia positiva diria: isto aqui é uma oportunidade para a pessoa se reinventar, para arranjar outra carreira, para se tornar uma melhor pessoa. Sendo que no imediato a pessoa sente um outro conjunto de emoções que podem ser absolutamente naturais, tendo em conta que ela perdeu uma fonte importante da sua vida, que é um rendimento, que é um trabalho. A pessoa não tem que ficar contente com isso. É a mesma história de que nesta altura de Covid, isto é um momento ideal para nós vermos o lado positivo da coisa e aproveitarmos e para nós nos reinventarmos e etc. Isso é tudo muito bonito. Agora, para as pessoas que devido ao Covid ficaram ou estão na iminência de perder um trabalho, se calhar esta ideia de reinvenção, de pensar positivo, de se calhar ela não vem já. Existe algum trabalhinho, né? Isto não é algo que faça muito sentido, ou seja, essa é a designação pop. Daí que a psicologia positiva também esteja muito associada a outros modelos, ou outras palestras, ou outros caminhos, como o coaching, como algumas linhas de pessoas que possam utilizar também PNL, como pessoas que não são, que são leigas. E quando eu digo que são leigas, não são profissionais de saúde mental, mas que dão cursos de desenvolvimento pessoal ou de autoajuda, e então fazem e utilizam imensas citações da psicologia positiva e utilizam-nas de forma a quase minar todo o resto que é uma ciência da psicologia. E, portanto, tornando assim uma ideia que até é uma ideia interessante de nós não patologizarmos tanto as coisas e, de facto, aproveitarmos na medida daquilo que é o adaptável, na medida daquilo que é realista e aceitável, nós pegarmos naquilo que, de facto, são os recursos daquilo que funciona. Só que essa ideia foi transformada numa questão de pop. E aí o primeiro culpado foi sem dúvida o Seligman, e depois todas as pessoas que decidiram utilizar e seguir o exemplo da psicologia positiva apenas para obter likes, apenas para obter dinheiro, rendimentos, etc. Bom, estas foram as minhas reflexões sobre a psicologia positiva. Se vocês gostaram, subscrevam, façam like, partilhem, o habitual neste tipo de coisas. Desejo-vos um resto de boa semana, cuidem-se, fiquem bem e até uma próxima.